Olá, seja muito bem-vindo em mais uma reflexão, mais um episódio aqui do Evangelho Raciocinado. E hoje eu gostaria de falar sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, até para quebrar alguns paradigmas de pensamento sobre esse tamanho de bondade, de amor, de misericórdia que é infinito e que transborda. E para fazer essa reflexão, eu usarei a figura do discípulo Judas Iscariotes. Judas, como todos sabem, traiu Jesus, e em algumas tradições até cristãs, Judas ele é muito mal visto, Inclusive eu acho que havia uma tradição, não sei ao certo qual religião, mas que eles davam bufetadas em Judas, Era uma tradição que mostrava assim a repugnância na figura desse discípulo que traiu Jesus, entregou aos sacerdotes, e que levou à crucificação de Jesus de Nazaré. De fato, Judas errou, e errou muito feio. Foi uma das piores dores, que nós podemos ter, é a traição. E só que eu gostaria de olhar tudo isso sobre uma outra perspectiva. Primeiro, Judas, ele era de fato entre os discípulos um dos mais materialistas. Inclusive durante as missões de Jesus, ele encabeça pensando, na verdade, na materialização das ações, das pregações de Jesus, a falta do recurso financeiro. Ele se preocupava muito com essa parte do dinheiro realmente, E então ele, inclusive, isso consta no Evangelho, ele é responsável pela mala ali, a maletinha, a bolsa, de dinheiro em que era utilizado para os trabalhos, de Jesus, até para a alimentação, Eram doações que eram recebidas ali no serviço das pregações, da bondade, Pessoas que doavam muitos dinheiros, não só para os pobres, mas também para os discípulos, a fim de que eles pudessem, de fato, continuar nessa missão maravilhosa de espalhar o Evangelho, de curar pessoas, de levar o amor. Então ele tinha esse viés. Há alguns registros, de que Judas, quando ele trama essa traição com Jesus, alguns relatos, livros, principalmente espíritas, de que Judas não imaginava que Jesus seria preso e crucificado. Ele imaginava sim que Jesus seria preso, com isso ele levantou um recurso financeiro. Inclusive ele, antes de cometer o suicídio, ele joga essa bolsa, essas moedas que ele recebe, ele joga porque ele viu, ele se arrependeu, ele se encheu de remorso, e ele fica com uma culpa tão grande que ele comete um suicídio. Mas ele imaginava que Jesus não seria crucificado, até pelo poder de Jesus, no poder no sentido de milagres, de fazer o extraordinário. Então, quando ele percebe que de fato Jesus vai ser crucificado, o desespero e a culpabilidade foi tão grande que Judas comete o suicídio. E aqui eu gostaria de trazer essa percepção, porque para muitos Judas foi o traidor, o grande responsável, que não merece perdão. Mas há os registros, e aí faz muito sentido, de que Jesus não abandonou Judas. Jesus não abandonou Judas. Após a sua crucificação, Jesus vai até as zonas umbralinas, as zonas de purgatório, para resgatar Judas. E isso faz muito sentido até mesmo na oração católica do Creio em Deus Pai, quando diz que Jesus desceu à mansão dos mortos. Então essa descida de Jesus
é justamente para resgatar Judas. E quando Jesus ele aparece para Maria Madalena no domingo, e Maria, emocionada, diz: Rabi, querendo abraçá-lo, ele diz: não, Maria, ainda não subi ao meu Pai. Porque Jesus estava com todas aquelas energias das zonas umbralinas e ainda iria subir ao Pai, às esferas superiores, para depois retornar. Então veja só, aquele que foi de fato o maior prejudicado pela traição de Judas, ele perdoou Judas. Ele teve a ação misericordiosa de ir atrás de Judas, de ir atrás resgatar Judas. E isso eu acho extraordinário. E dentro da bondade, não mais só de Jesus, mas divina, dentro da convicção da reencarnação, por óbvio, Judas não é condenado eternamente. A misericórdia divina permite que a gente aprenda com os erros, corrija e evolua. Essa é a misericórdia. Se uma criança pode repetir de ano porque não foi bem, porque Deus não seria esse pedagogo com nós, espíritos tão inferiores e espíritos que ainda estamos aprendendo na marcha evolutiva. E há aí relatos também espíritas, de Humberto de Campos, via mediunidade de Chico Xavier, mediunidade para mim incontestável, tamanhos trabalhos, livros, cartas, a afirmação de que Judas voltou à carne em muitas oportunidades, sendo a sua última encarnação a de Joana d'Arc, revolucionária francesa, e que de fato não se escondeu em levantar a bandeira da fé. Então, e foi condenada por bruxaria, Joana d'Arc, queimada. Então foram uma das últimas encarnações registradas aí de Judas, porque a bondade de Deus é infinita. Nós erramos e a lei divina ela é infalível, que teremos que de fato resgatar os nossos débitos por meio primeiro do arrependimento, da expiação e principalmente da reparação. É o grande tripé evolutivo. E Jesus deu toda essa oportunidade, junto com o Pai, o arquiteto universal, para que Judas se redimisse. E isso é o amor de Deus. Então, um pouquinho sobre esse amor, essa bondade divina, e um pouco do contexto de Judas, para que possamos olhar diferente, não com julgamento, mas talvez com compreensão e também com compaixão. É isso a nossa mensagem de hoje. Agradeço. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, nos ajuda bastante. E gratidão, paz e luz da nossa página Evangelho Raciocinado aqui nas redes sociais, no YouTube e também no Instagram e Spotify. Fiquem com Deus. Paz e luz.